Você sente que a vida não tem sentido. Na verdade, tudo parece uma ficção ruim, um sonho do qual você não consegue acordar. Talvez você não esteja louco, afinal tem um pouco de verdade na sua ficção e um pouco de ficção na sua verdade. Hoje a gente vai falar sobre uma animação que provavelmente tem um dos finais mais interessantes que eu assisti nos últimos tempos. Fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou falar sobre depressão, solidão, o sentido da vida e por que talvez a sua vida esteja tão ruim. Antes da gente partir em definitivo para essa animação, eu preciso contextualizar um pouquinho a época na qual ele foi lançada, e isso vai por mim é algo muito importante para você entender o porquê essa animação é tão profunda. A década de 90 foi marcada por uma série de movimentos de contracultura, como por exemplo a música grunge, que muito demonstrava a desilusão que aquela geração vivia. O sonho americano havia acabado e tudo o que restava era simplesmente a certeza de que, no fim das contas, após todas as promessas de sucesso, a única coisa que aquele mundo deixou para eles foi uma vida medíocre com um trabalho sem propósito atrás de uma mesa de escritório. Nesse contexto que surgem os filmes que a gente chama de filmes de cubículo. São basicamente filmes sobre personagens, geralmente masculinos, que trabalham em uma grande empresa corporativa e que não se sentem satisfeitos com essa vida que eles levam. E os anos 90, especificamente 1999, é um ano muito interessante porque nesse ano saíram 7 filmes que abordavam essa temática. Isso, de certa forma, é normal na indústria de Hollywood, afinal a criatividade não vem do nada, ela é fortemente influenciada pelas condições ao redor do criador, e esses criadores podem compartilhar experiências socioculturais que podem levar a terem ideias semelhantes. Foi exatamente isso que aconteceu nos anos 90. Clube da Luta e Beleza Americana são só alguns exemplos, mas desses o meu favorito com certeza é Matrix. Matrix faz algo muito interessante, que é justamente pegar todo esse sentimento de incômodo e desilusão com o estilo de vida da época e pensar através da ficção, e se tudo isso for uma simulação? O sonho americano havia acabado, restava apenas trabalho sem propósitos, falta de conexão humana e uma rotina cada vez mais atomizada, e a busca por realização pessoal, autoestima e necessidades psicológicas que aquele mundo não era capaz de oferecer. Eles haviam sido criados com a promessa de serem qualquer coisa, mas terminam com vidas medíocres. Afinal, viver é isso? Esse tema me pega muito porque ele tem uma forte conexão com o Brasil atual. Afinal, 50% dos brasileiros se sentem sozinhos, boa parte da juventude está em empregos que simplesmente odeiam. Se casar, ter filhos e trabalhar até a aposentadoria, por incrível que pareça, não parece mais um futuro tão almejável. Resta então a busca de um propósito em uma outra realidade. A única diferença é que a nossa Matrix tem rosto, tem nome, tem até dono que lucra valores irracionais com o seu vício nessa Matrix. E parando pra pensar, na verdade, a Matrix criada pelos seres humanos parece um pouco mais cruel do que a Matrix criada pelos robôs. Quem diria que a realidade conseguiria ser um pouco mais cruel que a ficção? Matrix foi um grande sucesso, isso rendeu outras continuações que acabaram não tendo o mesmo sucesso comercial, de público e de crítica que o primeiro filme teve. Isso, de certa forma, infelizmente, meio que ofuscou essa animação que deveria em tese ser a continuação definitiva desse primeiro filme. A Animatrix foi lançado em 2003 como uma coletânea de vários curtas que expandem o universo Matrix através de animações em diferentes estilos, feitos por diferentes diretores. É meio que um Love, Death and Robots, porém lançado nos anos 2003. Dessas animações, existem duas que se destacam bastante, porém, no momento eu vou focar apenas em uma, que é a quarta animação chamada Kids Story. Inicialmente vemos alguém caindo do céu, aparentemente um jovem ou adolescente. Por enquanto a gente não entende muito bem o que está acontecendo nela. Isso vai ser explicado mais pro final, que é onde vai ter a grande subversão dessa história, que faz ela ser uma história muito mais interessante do que ela provavelmente seria sem esse final. A cena então vai cortar para um garoto acordando no seu quarto, e tem dois detalhes muito interessantes nessa cena. Primeiramente, o quarto dele é um quarto grande, porém a forma como as sombras são colocadas
faz parecer um espaço um pouco opressor e completamente apertado, como se fosse um pequeno quarto, trancando ele naquele ambiente. E segundo, a luz da lua tá iluminando de forma bem intensa em uma coloração azul. Quem assistiu Matrix sabe exatamente o que significa a cor azul para essas histórias. Logo em seguida, ele vai em um fórum da internet perguntar sobre os sonhos que ele estava tendo. Quem responde é o Neo, que dá a seguinte resposta: aqui tá a primeira das inversões que esse episódio busca fazer, porque pensa comigo, Matrix, o filme clássico, busca tratar basicamente sobre a falta de propósito no trabalho e insatisfação com a vida adulta, com a rotina, através do personagem do Neo, um personagem solitário que vive basicamente à margem da sociedade, em um quarto apertado e trabalha em cubículos infinitos e sem propósito. Kids Story vai tratar da mesma insatisfação que o Neo possui no filme, porém não na vida adulta, mas basicamente na adolescência. No fim das contas, ambas são histórias sobre pessoas solitárias buscando conexão em um ambiente autoritário que busca inibir a individualidade, como o trabalho ou, por exemplo, a escola. Só que essa não é a única inversão que o episódio faz. O garoto vai acordar no dia seguinte e me agrada muito o estilo de animação adotado nesse curta. A animação é bem realista, em alguns aspectos lembra até mesmo rotoscopia. O traço ser trêmulo, fluido, quase inacabado, não é por acaso. Isso influencia diretamente na ideia de que o personagem está vivendo um sonho constante, onde a realidade é frágil e pode se desmanchar a qualquer momento. A gente acompanha o garoto na escola. A escola também é um ambiente de certa maneira opressivo para ele, com regras autoritárias e pessoas autoritárias, que aqui é representado pelo professor de matemática, aparentemente. É nessa que o celular dele toca na aula, mesmo estando desligado. Daí que o que se segue é uma sequência de ação muito interessante. O garoto pega o skate dele e sai fugindo dos agentes pela escola. Uma cena realmente muito bonita e muito bem realizada. O que é engraçado porque tecnicamente a animação deveria ser muito feia, mas ela é tão fluida que, sério, faz isso aqui ser algo absolutamente lindo. No que se segue vai terminar com o garoto sendo acuado pelos agentes no telhado da escola, e em uma demonstração pura de fé e desespero, ele salta. I believe. I know it wasn't a dream. Daí que a gente volta para aquela cena inicial onde a gente entende o que tá acontecendo. Quem tava caindo era o próprio Michael. Michael Karl Popper, então, morre. Reality can be a pretty scary thing for some people. This world must have been a cold and alienating place for a boy like... Eu acho que o detalhe mais interessante de toda essa história é o fato de que, na verdade, todos os sintomas que esse personagem estava tendo, seja a dissociação da realidade, a falta de propósito, a falta de sentido, em certo aspecto pode ser associado com os sintomas de depressão também. Daí que essa cena final ganha todo um novo sentido, porque, na verdade, talvez Michael estivesse cometendo um suicídio. Olhando por essa ótica, ou pelo menos olhando pela ótica de quem sobrevive no mundo dentro da Matrix, realmente o personagem era um personagem isolado, solitário, que buscava algum tipo de aconchego em outros mundos e outras histórias e no fim das contas acabou se matando. É uma história muito trágica, porém tem a reversão que acontece logo após isso. Ele acorda dentro da Matrix, tendo sido, pelo menos do que a gente conhece, a única pessoa nessas histórias que conseguiu apenas pela sua própria força de vontade sair da Matrix. Então que no final tem uma cena muito linda, onde no começo o personagem faz uma pergunta pro Neo, ele pergunta se está sozinho, e no final a gente tem a resposta, o Neo diz, você não está sozinho. Então o que a gente tem aqui é uma subversão, de certa forma, perigosa e muito corajosa, daí que a morte, sendo o fim trágico do sofrimento, se torna um novo sopro de vida e a chave da realidade nessa história. De certa forma, isso reflete muito o nosso mundo, mas apesar de trágico, por outra, é na verdade uma história bem otimista, porque, veja bem, Michael de fato conseguiu se libertar da Matrix. Ele precisou destruir sua vida na Matrix para poder proceder à vida real que ele realmente tinha. E a mensagem final do curta realmente é essa. Muitas vezes a gente só precisa de um salto de fé, não pro abismo, calma, mas para sair de casa, por exemplo, perceber que existe sentido naquilo que a gente faz. E se não existe, a gente pode simplesmente criar sentido em um mundo que realmente não faz a maior questão de ter propósito. Um salto de fé para
a vida, para a aceitação de si próprio, de que talvez a minha loucura seja a sua verdade e vice-versa. Mas enfim, comentem se vocês querem que eu fale sobre outros curtas de animação aqui pro canal, comentem também outras animações interessantes que dariam vídeos interessantes. Deixem suas ideias aí embaixo. Por hoje é isso, até a próxima.